Eu acho que sou o Gaspar. É isso aí, eu também acho. Mudei de nome ainda não. Então, galera, deixa o Renato falar, o cara que fala. A gente tá com um quadro aqui chamado Top 10 dos mais fortes dos animes. É um quadro novo no canal que a gente vai trazer pra vocês. A gente só vai mudar, vamos dizer assim, a temática do vídeo. Sempre vai, o título, o subtítulo sempre vai ser Top 10, mas a gente vai trazer Top 10, os personagens mais fortes, as personagens de animes mais bonitas, as mais fortes, espadachins mais fortes. Sempre assim, mas o subtítulo vai ficar Top 10. É isso aí. E pra hoje é o quê? Top 10 dos mais fortes dos animes. Os mais fortes animes. Tomara que vocês gostem do vídeo. Eu sei que é 99% de chance que muitos de vocês não vão concordar com a nossa ideia aqui de posições que eles estão. Tem muitos animes que a gente não falou, mas por favor, não nos matem por causa disso. Não xinguem nossas mães, elas não têm culpa disso. Não usem xingamentos para comentar aí embaixo. Se você achou que o personagem está em uma posição que você acha que ele não deveria estar, ou você acha que algum outro personagem deveria estar nessa posição, que a gente não citou aqui, deixa aí no comentário, sem xingar ninguém, sem bater em ninguém, que a gente vai ver e depois a gente pode até refazer um vídeo desse aí, colocando outros personagens. Ou não. Então, galera, vamos pro top 10, começando no 10º lugar aí. Então, galera, nosso 10º lugar ficou com ninguém menos que Imura Kenshin, ou pra quem não conhece esse nome aí, o Samurai X, o personagem de Samurai X, Batosai, o Retalhador. Pra quem não conhece a história desse personagem, eu não conhecia, mas a gente deu um trato no cara aí. Não, mentira. Sai fora. A gente mostrou um pouco dessa. A gente não, eu mostrei um pouco da história do cara. É mais ou menos assim. Imura Kenshin, ou Batosai, ele é um samurai que já fez muita maldade, muita crueldade na vida dele, já matou muita gente. E ele quer, tipo, redimir os seus pecados, ele quer pagar os seus pecados fazendo bem para outras pessoas. Tanto é que ele pega a sua lâmina, ele vira o corte da sua espada ao contrário, para quando ele for lutar contra outras pessoas, não ter que matar ninguém. E exatamente por causa disso, o cara é super foda, muito fera, é um anime bastante antigo, mas quem vê o anime sabe que o Imura Kenshin é um personagem muito forte, por isso ele merece estar no nosso 10º lugar. Em nono temos o Ken Kaneki. Pra quem não conhece, esse Ken Kaneki ele é do anime Tokyo Ghoul. Apesar do anime ser novo, ele já mostrou um enorme poder. São 2 temporadas, no 24º ele já tem um poder na primeira temporada desconhecido. Na primeira temporada ele é um lixo. Na segunda ele é muito forte, por isso ocupou o nosso nono lugar, ficando na frente do Samurai X. Nosso 8º lugar, ninguém mais, ninguém menos do que esse rapaz careca aqui, Saitama, do One Punch Man, que treinou tanto que ficou careca. Ele ficou nessa posição de 8º lugar. Primeiro, vou explicar os motivos, porque eu acho que muita gente vai achar que ele tinha que ficar mais pra frente, assim, perto do 1º lugar. Mas ele não ficou, primeiro porque o anime é novo e ele não demonstrou tanta força quando a gente pensa que ele tem. A gente sabe que realmente é um personagem muito forte, que pode chegar a ficar mais forte ainda. Mas por enquanto essa é a posição dele, que eu e o Renato acham que ele se encaixa melhor, em 8º lugar. Porque apesar de ele ser forte, ele não conseguiu fazer muitos feitos com a força que ele tem. Tanto ele deu um soco fudidão no anime lá que negociou o mundo inteiro lá. Parece que fez o sopro lá no mundo inteiro, sei lá. Parece que ele conseguiu dividir o mundo, assim, alguma coisa lá. Mas tá, ele é forte, mas não o suficiente para estar na posição assim, dos 3 melhores do nosso ranking, do nosso top 10. Mas pra quem não conhece o anime, Saitama é um super-herói que tenta destruir monstros da cidade dele, que mata tudo com um soco só. Todos os tipos de oponente que ele enfrenta, ele consegue derrubar com um soco só. Ele se sente meio que entediado por isso, e que é um oponente à altura dele. Ele merece sim o 8º lugar. O 7º lugar ficou com o Shanks, de One Piece. Pra quem não conhece o personagem, ele é um dos piratas. Ele não viu One Piece, cara. Eu também não via, comecei a ver agora. Mas, tranquilo. Shanks é um dos personagens mais fortes de One Piece. Não o mais forte, mas pra gente sim, ele merece esse lugar. Ele é um dos mais fortes do anime, se não for o mais forte. Ele foi o cara que deu o chapéu de palha pro Monk D. Luffy, que é o personagem principal. Mas ele é bem mais forte que o Monk D. Luffy e muitos outros piratas. Por isso ele mais que merece o nosso 7º lugar. Ele merece muito o 7º lugar. Se ele não tivesse tão concorrido, às vezes ele conseguiu uma posição melhor. Mas por enquanto essa é a posição de Shanks, um dos piratas mais fodas que eu já conheci.
lugar ficou um cara que não é o personagem principal, ele nem é um dos mocinhos, ele é simplesmente ele é simplesmente o vilão mais fudido de toda a Fairy Tail, do anime Fairy Tail. Nada mais, nada menos que Zeref Dragneel. Esse cara aí, ele é simplesmente um mal encarnado em um corpo humano. Ele é um mal em si, todo que existe de ruim é o cara. Além dele ser forte, muito forte, que ninguém da Fairy Tail consegue derrotar o cara, nem mesmo dragões conseguem lutar contra o cara. Além de toda essa fodência toda, ele ainda tem um livro onde possui vários demônios que se tornam real para defender o garotinho aí quando ele se sentir ameaçado, além de tudo. Ele é simplesmente um personagem fudidamente forte, tanto é que nenhum dos outros personagens conseguiu lutar contra Zeref até hoje. O único que tentou lutar contra Zeref foi Natsu, e não conseguiu nem chegar perto. Ele não levou uma surra porque Zeref não quis bater nele, mas o personagem está em sexto lugar, muito bem merecido. O cara é muito fera. E agora, top 5! Somente os 5 melhores da nossa lista de hoje. E abrindo a lista, Yusuke Urameshi. Pra quem não conhece, ele é do anime Yu Yu Hakusho, um anime já antigo. E ele ganhou essa posição, acho que é 91, bem antigo. Ele ganhou essa posição porque ele fica forte treinando e depois que ele descobre que o pai dele realmente é um cara forte, do submundo. Ele é um demônio, né? O pai dele, ele tipo que fica com a força do pai dele. Não lembro o que acontece pra ele ficar com a força do pai dele, mas ele fica muito forte, muito mais forte do que Ele os é um outros. personagem fodástico, tem motivo de estar em quinto lugar. Se vocês estiverem achando que o cara não é forte, assiste o anime que vocês vão entender. É antigo, mas garanto que o cara é muito fodástico. E em quarto, o mais conhecido de todos, o Uzumaki Naruto. Bota conhecido nisso, cara. Isso, ele ficou em quarta posição, ele é bastante forte, muito forte, ganhou uma posição ótima, não está entre os top 3, mas Tá entre os top 4. tá entre os top 4. Não tem muito o que falar dele, porque todo mundo conhece o anime. E quem não sabe o que é anime, vê Naruto. E quem não assistiu até na frente, assiste, porque vale a pena. Tá ficando cada vez mais fera o anime, o personagem é muito forte. Dá pra saber porque, pra quem acompanha. Pra quem não acompanha, o cara, vocês vão ver que ele é muito forte conforme vocês forem no anime. Agora, simplesmente medalha de bronze, medalha de prata e ouro. E pra medalha de bronze, um cara que merece bastante a posição. Praticamente é um anti-herói, porque ele salva vidas, mas o cara é fudido, só quer saber de brigar. Nada mais, nada menos que Zaraki Kenpachi, de Bleach. Um dos personagens mais fortes, na minha opinião, de Bleach. Primeiro porque o cara é tão forte, ele não usa a Shukai e nem a Bankai dele, pra quem não conhece isso. Dá uma olhada no anime aí, pro vídeo não ficar extenso, eu não vou explicar o que é. Mas ele não usa nem Shukai e nem Bankai com sua espada, e mesmo assim consegue ser um capitão, um dos mais fortes capitões de toda a Gotei 13, toda a Society. O cara é tão forte que ele usa um tapa-olho e guizos na cabeça. Esse tapa-olho dele reduz a força dele em mais da metade, e os guizos servem para quando o oponente escutar os guizos dele, ter como se defender antes que ele chegue perto, ou seja, ela ajuda o oponente dele de tão forte que ele é. Um dos oponentes mais fortes para mim de todas as histórias dos animes é Zaraki Kenpachi, porque o cara, ele não tem tudo que os outros personagens têm dentro de Bleach, ou seja, ele não tem todo o poder que todos os de Bleach têm, mas ele sem isso, somente com a força bruta dele, ele consegue meter medo em muita gente, sem falar no rosto do cara. O cara parece um demônio, mano. O cara não parece um ser humano. Por isso ele merece a nossa terceira posição aí dos personagens mais fortes de todos os animes. E que fique registrado a minha opinião aqui, eu acho o Ichigo mais forte do que ele ainda. Eu não acho, cara. Eu não Isso acho. foi uma competição. A gente tipo que fez uma competição, disputou os melhores e saiu ele. Isso, foi bem resolvida a disputa, foi no Impopar e ele ganhou. Papai. Agora medalha de prata por um cara aí que eu acho que não é muito conhecido no mundo dos animes. Eu não conhecia e ele é muito pica, mano. O cara é muito forte. É um personagem de Hunter x Hunter, ou pra quem queira chamar Hunter vs Hunter, Netero, que é simplesmente o rei dos Hunter no anime. Ele é um cara muito forte, apesar da idade. Vocês sabem, né, cara? Todo personagem velho de cabelo branco no anime, todo personagem velho e personagem de cabelo branco em anime são fodas. E esse cara é velho e tem cabelo branco, então já dá pra saber que o cara é fodasticamente foda. Ele é muito forte mesmo.
Tanto é que a gente viu umas batalhas aqui, antes da gente selecionar, a gente começou a ver umas batalhas de alguns personagens pra gente colocar na posição. E a que mais deu emoção, cara, sem dúvida, de longe, foi a dele. Porque é um personagem muito forte, ele treinou tanto que o soco dele é tão forte, depois de alguns segundos que ele dá um soco, que o vento do soco consegue aparecer. Ele é muito rápido. Tanto é que sempre que ele vai dar um soco primeiro, ele agradece para depois ele socar alguma coisa. E o cara nem percebe ele agradecendo e muito menos socando, filho. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido mesmo. Exatamente por causa de velocidade, de força, e por ele ser o rei dos Hunter, ele está em segundo lugar. E te garanto que não é porque tipo assim, a gente está puxando o saco do velho, não. Porque o velho é muito forte, muito poderoso. Muito massa o poder dele. E agora vamos pro primeiro, né? Vamos ver descobrir quem é o primeiro lugar. Tan, 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 tan. Primeiríssimo lugar. Eu acho que não tem como nem fazer drama, que eu acho que Eu também acho que todo mundo sabe quem que é. E é um dos desenhos, os animes mais antigos também. Lá vai. Son Goku. esse carinha aí, ó. Não tem nem muito o que falar dele. Todo mundo conhece a história dele. E pra quem não assiste ainda, já tem o Dragon Ball Super. Que ele realmente tá muito forte. Ele já era forte nos animes antigos. Depois que começou a lançar essa nova geração, o cara conseguiu ficar bem mais forte. É isso aí. E ele pega todo mundo pra trás aí, dá um pau, todo mundo faz. Tranquilo, cara. Tanto é que eu acho que essa é o único lugar, o único personagem que eu acho que ninguém vai reclamar de ter ficado nessa posição. E eu acho que a distância do primeiro pro segundo é gigantesca. Exatamente. Não é pequena, não. Do primeiro pro segundo, só pra vocês terem noção. Eu também acho que tem muita gente aí que tá vendo o One Punch Man que vai querer que o Saitama tivesse em primeiro, cara. Mas não tem como colocar Saitama em primeiro ainda, porque ele não fez feitos tão grandiosos que nem o grande mestre Goku aqui, cara. Não tem como colocar Saitama em primeiro, pelo menos por enquanto. Nosso primeiro mais forte, eu acho que já tava na cara que esse é o Goku. Não tem outro pra ser, né, cara? Não tem outro. Por enquanto não existe outro personagem mais forte que Goku, na nossa opinião. Eu acho que não é a opinião de muitas outras pessoas aí. Falou, galera, e ficou aí mais um vídeo nosso, top 10 dos super-heróis. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa opinião. Deixa like, comenta, compartilha, comenta e deixa like. Não esqueça, não precisa ser nessa ordem. Galera, é só isso aí. Valeu, muito obrigado por ter assistido até aqui o vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Até a próxima.